Olá, olá. Vamos responder uma questão agora de técnico do TJ do Distrito Federal e Territórios da CESP 2013. Seguinte, veja só, na hipótese de o Ministério Público arquivar os autos de um inquérito policial, poderá o ofendido ajuizar a ação penal privada subsidiária da pública. Veja só, essa questão em 2 segundos você responde e mata ela. Primeiro, o Ministério Público ele não tem prerrogativa, não tem poder de ordenar o arquivamento do inquérito. A única coisa que o Ministério Público pode fazer é pedir para que o juiz ordene o arquivamento. Simples assim. Isso está, inclusive, no artigo 28 do CPP. Beleza. Esse é o primeiro erro da questão. Segundo erro, poderá o ofendido ajuizar a ação penal privada subsidiária da pública. Está errado, porque o Ministério Público, se o Ministério Público pedir o arquivamento do inquérito, vai ser arquivado o inquérito, não vai poder, e não vai ser iniciada a ação penal. A hipótese que admite a propositura de ação penal privada subsidiária pelo ofendido é quando o Ministério Público ficar inerte, não fizer nada. Ele tem que ingressar com a ação e ele não ingressa. Ele tem que pedir o arquivamento, ele não pede. Ele simplesmente não faz nada. Tá? Beleza. Aí, nesse caso, o ofendido, a vítima, pode ingressar com ação penal privada subsidiária da pública, que é por meio de uma petição inicial chamada queixa. A petição inicial da ação penal pública é a denúncia do Ministério Público. A petição inicial da ação penal privada é a queixa ou queixa-crime. Tá? Então, em razão desses 2 erros, a questão está errada. Aí aqui, obviamente, eu vou trazer aqui os artigos que fundamentam esses meus comentários. E assim, você já sabe desses artigos. Né? O artigo 17, ele diz que o delegado não pode arquivar inquérito. Você já sabia. Só o juiz que pode arquivar inquérito, mais ninguém. O artigo 18 diz que o juiz que vai arquivar o inquérito, depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, que é o juiz. É o juiz que arquiva. Beleza? E aí eu trouxe aqui alguns comentários. O delegado não pode arquivar, o advogado também não pode arquivar, né? O Ministério Público também não pode arquivar, está no artigo 28. Né? Estas autoridades, o Ministério Público, o membro do Ministério Público, o advogado e o delegado, eles não podem ordenar o arquivamento, determinar o arquivamento. Eles podem pedir para que o juiz arquive, que é totalmente diferente. Né? Então eu coloquei aqui, apenas o juiz poderá determinar o arquivamento do inquérito desde que a pedido do delegado ou da acusação ou da defesa, nunca por iniciativa do próprio juiz, tá? Nunca de ofício. O juiz tem que receber um pedido de arquivamento, aí ele vai decidir se vai arquivar ou não. Ok? Beleza. Aí aqui, sobre a ação penal privada, eu já comentei com vocês informações básicas sobre os 5 tipos principais de ação penal, né, em momentos anteriores. Eu vou só revisar. Ação penal pública incondicionada, não precisa de autorização de ninguém. Ação penal pública condicionada à representação da vítima, precisa da representação da vítima para iniciar o inquérito e para iniciar a ação penal. E a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça precisa da requisição do ministro da Justiça para iniciar a ação penal e para iniciar o inquérito. E a ação penal privada, que é da titularidade do ofendido ou do representante do ofendido, que é, por exemplo, aí o crime de abandono de animais em propriedade alheia, previsto no artigo 164 e no artigo 167 do CP. Código Penal, né? E, por fim, a ação penal privada subsidiária da pública, que é quando o Ministério Público fica inerte
né? Não tem nada a ver com arquivamento, nada. É inércia do Ministério Público. Nesse caso, poderá o ofendido entrar com a ação penal privada por meio da queixa, né? Com a queixa crime. Beleza? Então, assim, conforme eu já tinha mencionado com vocês, a regra é a ação penal pública incondicionada. Se a lei não falar nada, vai ser ação penal pública incondicionada. Qualquer crime. Agora, se a lei querer, se o legislador quiser que seja a ação penal pública condicionada à representação, aí ele vai prever expressamente isso no artigo. Foi o caso do perigo de contágio venéreo previsto no artigo 30, no artigo 130 do Código Penal, e lá está dizendo que é crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Se o legislador, se a lei quiser estabelecer que a ação vai ser uma ação penal pública condicionada à requisição do Ministério da Justiça, ela vai dizer isso expressamente em seu texto. Foi o caso do artigo 141 e 145, no crime de injúria contra o presidente da República. A mesma coisa a ação penal privada. Se a lei quiser dizer que o crime estabelecido é um crime de ação penal privada, a lei vai dizer expressamente. E aí foi o que ela disse no artigo 64 e 167 do CP, no crime de abandono de animais em propriedade alheia. A mesma coisa é a ação penal subsidiária da pública. Essa ação penal subsidiária da pública está prevista no artigo 29 do CP, do Código de Processo Penal, dizendo que se o Ministério Público ficar inerte, vou até colocar esse artigo, né? Artigo 29, dizendo que se o Ministério Público ficar inerte, aí a vítima pode entrar com a ação penal privada subsidiária ou subsidiária da pública. Beleza? Exemplo, homicídio, qualquer crime de ação penal pública incondicionada, se o Ministério Público for inerte, a vítima pode entrar com a ação. Beleza? Vou colocar o artigo aqui nos comentários para você poder ler depois, né? Veja só aqui, ó, artigo 29 do CP, ó. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se a ação pública não for intentada no prazo legal pelo Ministério Público. Vou até colocar o negrito aqui. Ok? Beleza? Espero que eu tenha contribuído em alguma escala para o seu aprendizado. Daqui a pouco a gente volta com mais uma questão de processo penal.